amadas irmãs, Déboras, mulheres de oração, graça e paz. É uma satisfação estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. Nós hoje vamos estar refletindo um pouco sobre Déboras direcionadas por Deus em tempos de crise. Essa mensagem, ela veio num crescente no meu coração, veio sendo fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, para que eu transmitisse às irmãs. Durante todo esse mês eu vim pensando e o Senhor tocando em mim para que eu falasse sobre esse assunto. E nós vamos estar orando agora, né? Pedindo que o Senhor esteja falando aos corações, usando essa mensagem para que cada uma entenda realmente, compreenda o que o Espírito Santo quer falar nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos por estarmos juntas, ainda que virtualmente. Nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde, Pai, por todas as bênçãos, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Guarda-nos com teu poder, Senhor, nesse momento, e que a gente entenda bem aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, nós estamos vivendo um momento realmente complicado em nosso mundo, especificamente em nossa sociedade, né? Vocês já repararam que o ano de 2020 está sendo realmente atípico? Pandemia, desemprego, tragédias, angústias, enfim, estamos sendo desafiadas a sermos mulheres de oração com DNA de Cristo. Agindo com prudência e sabedoria em todos os momentos, a gente precisa ter essa postura. Não podemos ficar em casa simplesmente esperando que passe o temporal. E a frase mais dita é, vai passar, né? Enquanto o mundo está desesperado procurando soluções temporárias, você já se perguntou o que está fazendo pelas pessoas ao seu redor? Pelo seu povo? Hoje falarei sobre um homem excepcional, irmãs, cuja vida de oração direcionava as suas ações e que pode ser um exemplo de vida usado por Deus para nós. Nós somos Déboras, mulheres de oração. Eu sei que diante de Deus não existem pobres ou ricos, mulheres ou homens, brancos, pardos ou negros, mas Cristo é tudo em todos. Por isso, vi nesse homem, chamado Neemias, copeiro de um rei, um servo direcionado por Deus para uma missão muito específica em meio a uma situação bem crítica. Nós vamos estar lendo, então, a passagem bíblica que se encontra em Neemias, capítulo 2, verso de 1 a 8. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Neemias 2, de 1 a 8. E vamos ler. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Hoje não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás?
e aprouve ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ora, nós vemos então que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes I, judeu levado para o exílio babilônico e que vivia na província babilônica de Susã. Certo dia, seu irmão Anani foi encontrar-se com ele e relatou a situação terrível em que se encontrava em Jerusalém, sua terra natal, e o povo que lá ficou. A cidade estava destruída, completamente um caos, e os muros derrubados. Logo, a cidade estava vulnerável e o povo completamente desanimado e derrotado. Diante desse momento de crise, é que Neemias foi tocado por Deus para agir, para fazer alguma coisa pelo seu povo. Assim, ele teve 3 atitudes principais diante de um momento crítico e que nos ensina como devemos agir direcionadas por Deus. E a primeira atitude diante dessa crise, no momento de crise, é que não devemos esconder o que realmente estamos sentindo. Observem nos versos 2 e 3 que Neemias estava triste naquele momento. Ele não podia esconder a sua tristeza. Após ter recebido notícias muito ruins de Jerusalém, do seu povo, que estava lá derrotado, os muros caídos, eles estavam sofrendo com aquela terra devastada e uma cidade em ruínas. A função do copeiro do rei, no caso, era um cargo de muito destaque, porque ele servia diretamente ao rei o vinho, e ele tinha que provar antes e ver se estava envenenado. Então ele corria risco de vida para poder agir em defesa do rei. Era considerado um alto funcionário da realeza. Fazia a segurança pessoal do rei, homem de caráter, de alta confiança e da influência do rei. A ideia de que o rei supostamente seria uma pessoa maravilhosa, que cuidava de todos os interesses dos seus subordinados, era, pois, esperado. Na presença do rei, ninguém poderia estar triste ou deprimido. E todos tinham que refletir a luz do sol da majestade do rei na presença dele. Um rosto triste ou sombrio poderia ser considerado como uma conspiração contra o rei. E poderia ser dada até sentença de morte. Vocês sabiam? Pois é. Dessa forma, Neemias não conseguiu esconder o que estava sentindo. E assim teve a oportunidade dada por Deus para pedir ao rei que fosse ajudar o seu povo, seus compatriotas, e reedificasse a cidade destruída. Foi preciso muita coragem para expor o que ele estava sentindo. Nós, mulheres, também precisamos expor, irmãs, o que estamos sentindo nesses tempos de guerra espiritual, em que mais notícias inundam a nossa mente, inundam o nosso coração diariamente. Guardar tristezas, mágoas, problemas dentro de nós não vai ajudar em nada, somente vai piorar. Quantas vezes nós não expomos nossos sentimentos para Deus? Primeiramente, no momento devido para aquela pessoa que o Senhor coloca em nosso caminho. Então, nós precisamos ter essa atitude, expor o que estamos sentindo para Deus. E se tivermos oportunidade também, por um amigo de confiança, uma amiga de confiança. Assim, perdemos a oportunidade de cura interior, muitas vezes, de resolvermos alguma questão pessoal.
não é? Também pedir oração quando estamos passando por lutas. Significa que temos irmãs e irmãos em Cristo que podem estar nos ajudando e batalhando conosco nessa guerra, né, contra o inimigo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Neemias teve sabedoria quando estava falando com o rei e ficou em oração para que o Senhor concedesse, né, uma bênção especial, né? Tratava-se de um pedido muito especial e delicado. Ele não poderia vacilar em nenhum momento. E mesmo que o rei dissesse não para Neemias, o Senhor poderia contornar aquela situação diante de oração. A oração tem muito poder, irmãos. No entanto, vemos a vontade soberana de Deus se cumprindo nesse pedido e na autorização para que Neemias viajasse. Com Deus, o impossível se torna possível. Não podemos duvidar nunca disso, irmãs. No entanto, é preciso viver constantemente em oração, pois a segunda atitude que devemos ter em momentos de crise é que precisamos orar mais ainda. Se a gente já estava orando regularmente, no momento de crise, a oração tem que se intensificar. Orar é falar com Deus, é fazer dele o melhor amigo, né? Mais chegado que um irmão. Neemias sabia disso e pediu direcionamento a Deus diante dessa situação crítica que ele estava enfrentando. Não havia possibilidade dele resolver isso sozinho. E ele jejuou e orou ao Deus do céu por algum tempo. Está lá em Neemias 1:4. E também durante a conversa com o rei, ele permaneceu em oração. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 4. Aliás, durante toda a jornada até Jerusalém, Neemias foi em oração pedindo proteção de Deus para com aquele grupo que estava viajando com ele. Nossas orações se intensificam quando a nossa família está com problemas. Quanto à saúde e as finanças, a gente tenta resolver sozinha nosso problema? Sim, estes são momentos de esperança no Senhor e não de desespero, irmãos. Diante de uma situação de impasse, de crise, a nossa esperança está em Deus. Em Salmos 27 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Isso significa que a nossa confiança, irmãs, vem do Senhor. E é por isso que precisamos nos firmar nele nas horas de aflição. Nesse Salmos capítulo 20, leiam todo o livro, todo o capítulo de Salmos 20 é maravilhoso. Há pessoas que confiam nos médicos, nos advogados, nos presidentes, nos remédios. Enfim, tudo que é material e humano. Mas nós precisamos confiar somente no Senhor e colocá-lo como a nossa força maior, o nosso alicerce. Neemias, quando viu que Deus o incumbiu de uma grande responsabilidade, e até correndo riscos, ele orou mais ainda, irmãos. No entanto, Neemias, ele planejou, ele fez a parte dele, né? Ele fez preparativos para a viagem, né? Madeira, né? Para a reconstrução dos muros, confiando que, como terceira atitude em momento de crise, precisamos agir com planejamento a partir do direcionamento de Deus. Então, essa é a nossa terceira atitude. E existe uma frase de Lewis Carroll, do livro de Alice no País das Maravilhas, que diz assim: se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve.
Esta frase pode ser interpretada da seguinte maneira, irmãs. Se estivermos perdidas no emaranhado dos problemas da nossa vida, o mundo vai mostrar várias soluções, que não é a solução ideal de Deus. E sabe quem é que mostra várias soluções, entre aspas? É o diabo, porque ele vai aproveitar a falta de orientação e de planejamento da nossa vida e vai tentar desorientar mais ainda, para ver as filhas de Deus caídas, as servas de Deus prostradas, sem ânimo para lutar. Isso será uma tremenda falta de testemunho, irmãs. Por quê? Porque quando não buscamos o direcionamento de Deus para nossas decisões, a tendência é o mundo apontar para nós e perguntar: onde está o teu Deus? Como se portar diante de tal desafio? Com certeza, com perseverança, né? Resiliência, que é uma palavra que eu gosto muito, porque a gente aprende a ter paciência acima das nossas forças, com resiliência. Fé e direcionamento de Deus diante de um desafio grande. A partir de uma postura de disciplina de oração e estudo da palavra de Deus, para que possamos responder à razão de nossa fé. Então vamos responder essa pergunta assim: onde está o seu Deus? Nós vamos dizer que o nosso Deus está à frente da nossa vida, está vencendo as batalhas por nós. Neemias se portou como um servo diligente. E mesmo diante de oposição de pessoas que não queriam ver a vitória dos muros reconstruídos, como por exemplo Sambalate, ele permaneceu firme e disse assim, olha o que ele disse lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. O que significa descer aí, irmãs? O que seria essa descida? Seria o desânimo, a angústia, a depressão, a dor. Seria o abandono da obra de Deus, irmãs. Mesmo diante de igrejas que estão assim fechadas ainda, nós podemos fazer a obra de Deus, sim. Nós não precisamos da igreja aberta para fazermos a obra de Deus, irmãs. Então, vamos planejar mandar mensagens, vídeos, né, para as irmãs, para aqueles que ainda não têm a Jesus como seu Salvador e Senhor. Essa é a solução, né, porque nós precisamos estar dentro do centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? É a salvação de vidas. É a salvação do mundo que está perdido. Não podemos dar lugar a sentimentos de desânimo, né, de falta de alegria, de angústia, de dor, porque o Senhor, Ele já levou sobre si todos esses sentimentos e essas enfermidades da alma. Então, irmãs, concluindo, estamos inseridas em um grande projeto de Deus, irmãs. Não vamos desanimar. Vamos agir como Neemias, com oração, né? Com vida diante do Senhor, vida de exemplo para um rei incrédulo, né? E permaneçamos firmes, inabaláveis, e vamos continuar até o fim, quando Jesus voltar, ou formos nos encontrar pessoalmente com o Senhor na vida eterna. Amém? Deixo aqui o meu abraço, o meu beijo para cada uma de vocês, em nome de Jesus.